Ela foi a única mulher da família real a entrar nas Forças Armadas, foi motorista de caminhão e serviu como mecânica. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 1926 em Londres e foi a monarca com o maior tempo de reinado da história da Inglaterra. Neste vídeo vamos ver um breve resumo da vida e da morte de uma das monarcas britânicas mais importantes da história. O pai de Elizabeth era o segundo filho do rei George V, ou seja, Elizabeth não estava na sucessão ao trono, ou seja, naturalmente, ela não se tornaria a rainha, já que o seu pai não era o primogênito, filho mais velho do rei. Mas o destino teria grandes coisas reservadas para essa menina. Quando o avô de Elizabeth morreu, quem assumiu o trono foi o tio dela, o rei Eduardo VIII. Mas este homem abdicou do trono, abriu mão de ser rei para se casar com uma plebeia desquitada, algo que era inadmissível pela opinião pública e pela monarquia. Sendo assim, o trono automaticamente, por direito, passa a ser do pai de Elizabeth, o rei George VI. Colocando assim sua filha mais velha, a rainha Elizabeth II, na linha de sucessão ao trono. Elizabeth se casou com o príncipe Philip, um primo distante, que teve que se abdicar de seus títulos reais, que possuía na Dinamarca e na Grécia, já que Elizabeth e Philip compartilhavam dos mesmos tataravós, a rainha Vitória e o príncipe Albert. O primeiro filho desse casal foi o príncipe Charles, casado com a princesa Diana. Em 1952, em uma turnê fora da Inglaterra, Elizabeth recebeu a notícia da morte de seu pai, o rei George VI, e agora ela se tornaria a rainha da Inglaterra. Mas este foi um período muito difícil, um período de luto, e sua coroação teria acontecido apenas um ano depois da morte de seu pai, e essa teria sido a primeira coroação de um monarca britânico a ser televisionada. A rainha Elizabeth foi a chefe de estado mais viajada do mundo, visitando mais de 120 países, incluindo o Brasil. A monarca britânica não precisava de passaporte para viajar, já que os passaportes britânicos eram emitidos em nome da própria rainha. Da mesma forma acontecia com as carteiras de habilitação, ou seja, ela também não precisava de carteira de habilitação para dirigir. A rainha Elizabeth II foi um ícone, entrou para a história e teve momentos marcantes e difíceis, como a morte de sua irmã, a princesa Margaret, e também de sua mãe, a rainha-mãe Elizabeth. Outro momento difícil foi a morte de seu marido, o príncipe Philip, em 2021. Um ponto que marcou muito, principalmente na mídia, foi a morte da princesa Diana, a ex-esposa de seu filho, o príncipe Charles. Diana morreu em um acidente de carro e era muito querida, aclamada pela população. Após o falecimento da princesa, a rainha Elizabeth fica em silêncio por dias, até que decide fazer um pronunciamento ao vivo e televisionado, coisa extremamente rara. Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. Muitos dizem que a rainha só teria feito este pronunciamento por se sentir pressionada pelo seu povo. Durante o cortejo fúnebre de Diana, a rainha Elizabeth fez uma leve reverência com a cabeça, algo que mostrou respeito e humildade e surpreendeu muito, já que a rainha não tem a obrigação de fazer gestos de cortesia para qualquer outra pessoa, e isso aproximou ainda mais a rainha Elizabeth de seu povo. Elizabeth II teve uma trajetória fantástica até a sua morte aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022, mas mesmo depois de sua morte, essa figura viverá para sempre na história. Foi publicado no Instagram da família real uma foto da monarca com a seguinte legenda: a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã. Este vídeo é uma singela homenagem a uma das monarcas mais importantes da história da Inglaterra. E se você gostou desse vídeo, deixa logo o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificação, assim você vai ficar por dentro das novidades que rolarem por aqui. Até um próximo vídeo!